todos, sejam todos bem-vindos. Eu queria avisar que nós estamos gravando essa reunião hoje, tá? Então, quem não se sentir à vontade pode deixar o seu áudio e a câmera desligada, tá? Mas a partir do momento que fica ligado, tem autorização, né? Para divulgação, tá? Então, hoje como evento especial de aniversário, né? Estamos comemorando 1 ano de aniversário do Népilus Divina, e temos o nosso convidado hoje, o Aloysio Elias. Muito obrigado, Aloysio, por ter vindo participar aqui com a gente, né? E gratidão a todos, né? Uma boa noite a todos, que seja uma noite de muita aprendizagem e de muita luz, né? Eu vou pedir para a nossa amiga Priscila fazer a prece inicial. Vamos lá, Pri? Olá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Boa noite a todos. Convido vocês a fecharem os olhos, se vocês quiserem. Vamos deixar de lado nossas preocupações. Vamos agradecer ao nosso Pai pela rica troca de conhecimentos, de experiências, pelos sentimentos que estamos vivenciando juntos ao longo deste 1 ano do Grupo Népilus Divina. Vamos agradecer também pela oportunidade de transformação que estamos tendo através do estudo das Sagradas Escrituras, através desse ambiente virtual aqui da internet. E nós sabemos que mesmo que estamos longe geograficamente um dos outros, nós estamos unidos com o alto, com o nosso Pai, com nossos amigos espirituais, e que o nosso intuito é cada vez mais pôr em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou. Agradecemos também os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos incluem. Sejam bem-vindos em nosso grupo, em nossos lares de casa, de moradia e também do nosso lar mental. Pai, pedimos também que o Senhor abençoe e ilumine a vida da nossa facilitadora, a professora Ângela. Derrame sobre ela a sua chama de amor e de proteção. Agradecemos e estamos muito felizes também pela presença da Aloysio, da sua equipe espiritual aqui conosco. Te pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine os projetos que estão aflorando e aqueles que vão aflorar no coração do Aloysio. Inspire ele, Senhor, para que novas criações, livros, letras de música, novas histórias possam vir para nos alegrar, para nos enriquecer. Aproveitando esse momento de oração, eu convido a todos a mentalizarem juntos aqui por alguns segundinhos aquele sonho, aquele desejo, aquele objetivo mais secreto aí que cada um carrega dentro de si, mas que muitas vezes a gente tem medo de pôr em prática, nós temos medo de arriscar. Vamos todos juntos mentalizar esse sonho, esse objetivo. Agora, meus amigos, vamos apresentar esse sonho ao nosso Pai. Vamos pedir a ajuda dele para que ele retire de nós o medo que muitas vezes nos travam, essas dúvidas que nos perturbam. Senhor, esclareça o nosso espírito, nos ajude a nos sentirmos mais fortalecidos e que, acima de tudo, saibamos perceber e aceitar a sua vontade sobre a nossa vida, e não a nossa vontade. Agradecemos pela nossa vida e derrame sobre nós o seu amor. Obrigada por tudo. Que assim seja. Obrigada, Pri. E agora pedimos que o Aloysio, né? Já?
agraciar com a sua palestra aí, com a nossa conversa, né, hoje, né, então, eu queria que fosse mais nessa linha, sabe? Quando eu perguntei para a Ângela qual que seria a plataforma, ela falou que seria o Google Meet. De todas as experiências que eu tive durante a pandemia, assim, com essas plataformas, a que sempre mais me agradou foi a do Google Meet. Lógico, adorei o Zoom, o StreamYard e tal, mas o Google Meet, ele me lembra mais o centro, que eu frequento aqui, as reuniões de Mildin. Eu já comecei a palestra, viu, gente? É meio anárquico assim mesmo. Pelo seguinte, quando, por exemplo, eu faço alguma coisa usando o StreamYard, sei lá, uma série lá na Rede Amiga Espírita, eu sei que ali está sendo ao vivo para um monte de gente. Então tem uma coisa meio de congresso, né? Lembra mais congresso, assim, seminários e tal. Quando é o Google Meet, né, muito embora esteja gravando, eu não tenho certeza, mas talvez vocês tenham a intenção de divulgar depois, não sei. Esse momento aqui, nós somos agora 18 pessoas, né? Então parece que eu estou num centrinho mesmo, né? Que é uma experiência diferente. Então, por isso eu falei com a Ângela antes. Eu falei assim, Ângela, tá marcado para mais ou menos 1h30 de atividade, né? Eu quero apresentar alguma coisa de começo e depois pergunta, né? Eu montei um esqueminho, um roteirozinho, fiz um midrashzinho, assim, um midrash clássico, assim, pegando Velho Testamento, Novo Testamento, obra básica e alguma coisa do Chico, né? Que eu vou apresentar sobre o tema Morro Alto, não é sobre o livro Morro Alto, é sobre o tema, o conceito de a simbologia das montanhas e colinas e montes do Novo Testamento e do Velho Testamento, né? E depois eu vou abrir para pergunta, porque aí eu sei que vocês vão querer falar de Morro Alto livro, né? A Priscila eu já vi que ela já conhece, mais ou menos. Então, eu vou deixar aberto para quem queira conhecer, fazer pergunta dos bastidores e tal, sobre os símbolos, né? Porque o livro é muito cheio de símbolos. Então, tem alguns símbolos assim que as pessoas às vezes pensam, eu acho que significa isso, mas será que é isso mesmo? Vamos perguntar para o autor. Eu sei que todo mundo tem essa curiosidade. Pode ser assim, gente? Então, vou apresentar, fazer uma palestrazinha mesmo sobre o tema, né? Sobre o sentido espiritual disso tudo. E depois a gente vai bater papo, como se estivesse aqui na minha casa, o Chicão fazendo bagunça no meio da gente, comendo pão de queijo. Que o Ju fez uma semana passada, que uma maravilha. E cafezinho, tudo mais. Pode ser? Ótimo, perfeito. Essa ideia de morro alto, isso é bem miudinho mesmo, é bem estudo minucioso do Evangelho, né? Por isso que eu costumo dizer que a ideia do livro, que vem bem depois, ela começa com os estudos minuciosos que o Honório realizava em Belo Horizonte, que a gente já realizava aqui em Minas, né? Porque é uma simbologia dentro da narrativa bíblica muito forte, né? Com Abraão, você já tem ali a figura da montanha, do lugar alto, né, onde se dá aquela teofania toda, né? Eis-me aqui, Senhor, Abraão dizendo. Depois, talvez o monte mais famoso do Velho Testamento, que é o Monte Sinai, com Moisés, né, que nós vamos mencionar. Mais tarde, no Novo Testamento, né? O Sermão da Montanha, que se dá no Monte da Beatitude, né, das Bem-aventuranças, Monte Tabor, né, o próprio Gólgota, né, o Monte da Caveira, né, o Calvário. Então, essa ideia de monte, da menção à topografia da Palestina na narrativa bíblica é constante, né? E aonde a gente se pergunta, qual que é o sentido de um evangelista, né? E aí considerando que a autoria ela é coletiva, né? A gente atribui a construção básica, por exemplo, do Evangelho de Mateus que nós estudamos aqui em Uberaba, a figura de Levi, né? De Mateus, do discípulo Mateus. Agora, o livro depois vai sendo adensado, vai sendo enriquecido, vai sendo às vezes
alterado, porque é uma construção dinâmica que durou mais de um século e feita a muitas mãos. E pelo menos até o século IV, eu costumo dizer assim, a gente tem assim, uma equipe muito inspirada de encarnados mexendo no texto bíblico. Né? A gente lê Paulo Estevam, eu sempre menciono isso, né? Quem acompanha os meus estudos sabem que eu sempre menciono isso, né? O time era de primeira. Quem mexia no texto bíblico era Paulo, era Gesiel, Estevão, Gamaliel, né? Nestório, Basílio. Então, só gente de primeira mexendo ali. E é onde você se pergunta, né? Por que que gente tão competente na construção do texto sagrado, né? Com conhecimento tão profundo de teologia, de espiritualidade profunda, né? Por que ter a preocupação de, no meio da narrativa, descrever ou deixar transcrito alguma descrição da topografia do lugar? Por quê? Por que falar de vales e montes? Um mero exercício imaginativo, um convite ao leitor ficar imaginando como é a Palestina? Eu acho que não. Até porque pergaminho, tinta para escrever no pergaminho, isso era muito caro. O povo não gastava tinta à toa. Entendeu? Existia um sentido ali. Tudo na escrita, né, na grafia bíblica, tem um sentido. E a descrição do lugar, do espaço natural, do espaço físico, da topografia, tem um sentido também. E aí comecei a observar que sempre que havia um processo de comunhão mais profunda com a espiritualidade superior, com Deus, com os mensageiros divinos, isso se dava em alto de monte, em lugares de topografia elevada, em picos, em cimos, em cumes, sempre ali. É claro que aí você, precocemente, há 2000 anos atrás, estava fazendo referência à ondologia moderna, né? Os estudos da física ondulatória moderna, porque quando você estuda ondas, né, o que você está analisando ali é picos e vales, não é isso? Quem estuda onda é isso. E quando a gente fala de onda, agregando isso aos conceitos da doutrina espírita, você está falando de frequência, né? Você está falando de vibração, você está falando de emanação vibratória, né? De alto teor ou de baixo teor, né? De alto nível ou de baixo nível. Então, o pico do monte, o topo do monte, da montanha, do morro, é sempre aquele símbolo profundo da alta vibração, né? Da elevação, da aproximação frequencial, ondulatória, do nosso padrão com o padrão dos bons espíritos, das altas esferas. Entendeu? Isso é básico agora no estudo que a gente vai realizar. Subir o monte é elevar o padrão vibratório, é aumentar a frequência vibratória, aproximando ela, porque aí sintonia, né? Comunhão, harmonia fluídica, energética, energia também é matéria, né? No conceito quântico. Então, subir o morro é isso, é elevar o tônus mental. Depois a gente tem lá no livro No Mundo Maior também uma metáfora que eu gosto demais, menciono o tempo inteiro, que é a casa mental do Calderaro, né? Da palestra do Calderaro, do terceiro andar. Terceiro andar, de novo. Tem que subir a escada, né? A escada de Jacó, também no Velho Testamento. Então tem vários exemplos, né, desse processo de elevação. A própria imagética em torno da figura angelical, porque ângelos, né, do grego, quer dizer mensageiro. Não há nenhuma menção de que teria asa. De onde vem essa história de que anjo tem asa? Quando a gente vê as descrições bíblicas, 2 anjos, 3 anjos aparecem, isso
Não há nenhuma menção deles com asa, deles serem seres alados. Da onde veio essa imaginação artística de sempre representar anjos com asas? Aí quando você vê no Pensamento e Vida, Emmanuel dizendo que 2 asas nos conduzem à elevação espiritual, sabedoria e amor. E você imagina que em posse de sabedoria e amor você consegue elevar o padrão vibratório, realizar um movimento ascensional, vertical, ora, voar, né? Voar alto. É isso. Então, subir o morro, elevar o padrão vibratório, né, ao infinito e além, como diria o Buzz Lightyear. Vocês lembram do Toy Story? Quem lembra? Quem já viu com os netinhos, com o filho Toy Story? Ao infinito e além. Então, a ideia é essa de elevação vibratória. Tá bom? Agora, o problema não é só de elevação. Ó, eu vou falar um negócio, vocês talvez no começo discordem de mim. O mais difícil não é subir o morro. O mais difícil não é elevar o padrão vibratório. O mais difícil não é qualificar o tônus mental. Melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vibrações. Isso não é o mais difícil. Sabe o que é o mais difícil? Então vamos lá. Livro Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Então nós estamos naquele trecho do livro Êxodo. Parece que o pessoal do Ser está estudando o Êxodo, né? Não sei se algum de vocês está acompanhando lá. O Haroldo Dutra está estudando o Êxodo, né? Então, lá no capítulo 24, é aquele, não sei onde eles estão no livro, mas o capítulo 24 é justamente aquele momento da entrega da lei, da Torá, para Moisés, para que ele possa compartilhar aquilo através da oratória brilhante do seu irmão Arão, né? Com a comunidade que era da sua responsabilidade, né? Com a comunidade de Israel. Então, esse é o momento dessa narrativa. E aí, o que acontece? O narrador bíblico diz assim, então disse o Senhor a Moisés. Então, Moisés, né? Em comunicação aqui figurativa, né? Não, a gente não vai pensar num cenário... como é que eu posso utilizar? Literal, de uma conversa de Deus com Moisés, né? Deus não tem boca, né, gente? Deus não tem cordas vocálicas. Né? A comunicação com Deus é em outros padrões, em outros parâmetros, né? Mas Deus falou com Moisés. Sobe a mim ao monte. Essa é a tradução do João Ferreira de Almeida, viu? Não é das melhores, não, mas é a mais comum, preferi ela. Sobe até mim e até o monte. Chega a mim, subir no monte. Isso já é de uma simbologia poderosa. Quer dizer, a aproximação do homem com Deus se dá através de um processo de movimentação ascensional. Quem chega no topo do monte alcançou Deus. Não porque o topo do monte já seja a morada celeste. Deus desce também. Os espíritos superiores, em nome de Deus, eles adensam sua estrutura vibratória, né? Eles se apequenam, eles se diminuem para ter conosco. Não é assim? O Cristo, para reencarnar entre nós, gente, teve que tomar um banho de lama. Teve que se humanizar. Ele que já ultrapassou a angelitude, está em condição crística, né? Ele precisou se apequenar para ter conosco. Então, o céu desce, mas só até um ponto. O céu nunca desce até a terra. O céu desce até um ponto. Até o topo de algum monte. E aí? Para ver esse encontro do homem com as forças celestes, o que o homem tem que fazer? Tem que fazer a parte dele, tem que subir também. Tem que atingir o topo. Continuemos no versículo 12 do capítulo 24 de Êxodo. E permanece lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Eita, que aí é o difícil. O difícil não é subir.
o padrão vibratório. O difícil é manter. Olha o que Deus fala para Moisés. Sobe o monte até mim. Até o topo. E fica. Algumas traduções dizem, permanece lá. Quando a gente vai para uma reunião espírita, hoje nós estamos aqui numa reunião espírita. Aí, desculpa, a companheira que apresentou, eu esqueci o nome dela, não está escrito, está escrito NEP Luz Divina só. O nome da senhora qual que é? É Priscila também. Priscila também. Também. Acho que é por isso que eu confundi. Então, quando a Priscila pediu para a Priscila, faça a prece, a gente fechou o olhinho, enterneceu o coração, né? E a gente, prece linda da Priscila, né? A gente subiu o morro. Quanto tempo durou a prece da Priscila? 1 minuto, 2 minutos, ou nem isso. Depois nós vamos ter 1h30 de reunião. 1h e pouca de reunião. Não vou assustar ninguém, não. Não vai dar 1h30 agora mais. Então, sustentar a vibração é que é o difícil. Subir o morro com a prece e depois permanecer. Mas o que acontece com a gente? Aí ali o sujeito está fazendo a palestra, aí você já, nossa senhora, será que eu desliguei o fogo? Eu deixei a panela de pressão no fogão, será que está lá? Nossa senhora. Não, e hoje, pensa também, hoje eu fiz o arroz, meu marido falou que estava salgado. Ô miserável, ele pega pronto, ainda reclama ali. E a cabeça vai divagando e sem perceber o que você vai fazendo? Você desce o morro rolando, ladeira abaixo. Quando chega em dado momento da reunião espírita, você está em muitos lugares, menos lá. E se o orador, o médium passista, o dirigente da reunião, não tiver jogo de cintura, você derruba ele. Não é assim? Então, o difícil é subir o morro e depois ficar no morro. Esse é o grande desafio. Bom, aí nós vamos então agora para o Novo Testamento. Saímos do Velho Testamento e vamos para o Novo Testamento. Capítulo clássico do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 5. Os 2 primeiros versículos que introduzem o sermão das bem-aventuranças. Porque o sermão da montanha ele é mais longo, né? Vai até, se não me falha a memória, até o capítulo 8. Agora tem aquele cântico das bem-aventuranças, né? Aquela introdução das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. E quando a gente vai estudar isso em grupo de estudo do Evangelho, a gente não começa já direto no bem-aventurados, que é no versículo 3. A gente tem que estudar com cautela, com calma, com paciência, os 2 primeiros versículos do capítulo 5, que dizem o seguinte: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Vamos parar por aí. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. O padrão vibratório de Jesus é o padrão vibratório de Jesus, governador do orbe. É outro nível. Agora, ele ia abrir a boca, ele ia falar. Se o auditório dele não tiver minimamente compromissado com esse alto padrão vibratório dele, ele fala e ninguém escuta. Que equivale a dizer em sentido espiritual, ninguém sente, ninguém absorve, ninguém assimila. Então Jesus, na narrativa bíblica de Mateus, sobe o monte depois de ver a multidão, como a dizer para a multidão, me acompanha. Ou como diria Chapolin Colorado, sigam-me os bons. Não é assim? Sobe comigo, porque se vocês não subirem, vocês não vão alcançar o que eu vou dizer. Né? Eu tive lá no tal monte da Beatitude, aqui em Minas, a gente ia falar com um morrinho. A gente fica imaginando uma montanhona, é uma ladeira, gente. E o pessoal subiu com ele. Simbolicamente é isso.
Você não consegue parar para assistir uma palestra do Divaldo Franco se você não estiver bem. É aquela história de o Divaldo Pereira Franco termina de falar, o Rossandro termina de falar, o Arthur Valadares termina de falar, e 10 pessoas vão dizer, que palestra maravilhosa, mas tem uma que fala assim, não vi nada especial. Será que o problema era com o palestrante ou você que não estava tendo audição psíquica para absorver o que ele disse? Então, se o orador sobe o morro, você tem que subir também, senão você não alcança. Como acontece também do auditório inteiro tá lá em cima e o orador tá no fundo do vale. Pode acontecer, acho que acontece. Comigo já aconteceu. Falo com um certo constrangimento, mas já aconteceu. Fazer o quê, né? A gente vai ficando meio cara de pau, vai ficando velho, vai ficando cara de pau, né? Já aconteceu de eu ir para uma palestra totalmente sem condição. Muito perturbado. E eu tenho certeza que o pessoal, pelos sorrisos, pelos abraços, no final, estava numa condição espiritual melhor que a minha. Né? Mas o versículo 2 continua dizendo assim: e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, olha só que interessante. Depois que Jesus sobe o morro, e todo mundo sobe no morro, junto, ali todo mundo estava em condição, simbolicamente, de assimilar o que Jesus ia dizer. Que auditório, né? Que escutou ao vivo o Sermão da Montanha. Só que dentro desse grupo, tinha a multidão, a turba, e tinha um discipulado. Quem é que se aproxima mais de Jesus? O versículo diz, os discípulos. Então é lógico que dentro de um auditório, dentro de um grupo, eu estou falando auditório, gente, um auditório é quem escuta, né? Interage com um mediador, um facilitador, um palestrante, um orador. Então eu estou fazendo alguma coisa falando alguma coisa pensando bem no trabalho de vocês de um ano, né? É um grupo de estudo. Lógico. Não sei quantos tem aí, mas lá no Sionório, lá no Grupo Emmanuel, no final da encarnação do Sionório, o pessoal ficava na janela, não tinha mais. O Grupo Emmanuel é um grupo pequeno fisicamente, né? Mas não tinha mais como sentar de tanta gente. Quer dizer, nem todo mundo ali era discípulo do Sionório. Tinha gente que estava ali meio de curioso, tinha gente que achava ele bonito, né? A gente achava ele simpático, achava ele interessante. Tinha gente que chorava com o que ele falava, mas não estava disposto a viver aquele conteúdo. Quem era o discipulado? É quem já tinha dado um passo além. É quem escutava o Sionório Abreu e falava assim, isso que o senhor está dizendo que eu estou ouvindo, eu vou tomar como diretriz de vida, como norma de existência. Esse é o discípulo. Então, nem todo mundo que sobe o morro e permanece lá, às vezes você consegue a proeza de permanecer lá, mas nem todo mundo tem o compromisso de discípulo. É um outro grau de comprometimento. Tá? E aí nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai entender melhor o que é isso, estar no monte, no alto do monte, no topo do monte. O que é isso na prática? Até agora eu falei de uma maneira figurada, né? Um padrão vibratório, mas na prática, no dia a dia, como é que isso funciona? Sabe onde vocês vão encontrar uma boa dica disso? No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. O pessoal tem um medo de quem estuda a Bíblia na casa espírita não estudar a obra básica, né? Eu tenho esse medo também. Então, gente, estuda a Bíblia, mas a obra básica tem que estar em toda a reunião. Tá? Eu nunca faria essa palestra aqui hoje, citando só Êxodo, citando o Novo Testamento e não citando Allan Kardec, né? Então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um tratado chamado Resumo da doutrina de Sócrates, perdão, da doutrina de Sócrates e de Platão. E ali, ele tem um momento que Kardec diz uma coisa linda, ele fala assim
ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Então ele associa essa visão terra a terra, essa visão sempre numa perspectiva, num ponto de vista material, como um processo de autoilusão. Por isso que todos os eventos, todas as experiências de desilusão na nossa vida são de origem divina. Tudo que acontece na nossa vida, que a gente diz, isso foi uma desilusão, foi Deus. Porque é o contrário de ilusão. E tudo que nos ilude é escuridão, é sombra. E Kardec está dizendo aqui o porquê. Porque quem enxerga a vida de um ponto de vista sempre material ou materialista, no terra a terra, na horizontal, como diria o senhor Honório Abreu, né? Só que na horizontal, quem não consegue erguer o olhar, verticalizar o espírito, está iludido, porque isso aqui é uma face da vida. O comer, vestir, trabalhar, tomar remédio, lavar o carro, trocar de casa, isso é uma face da vida. E é uma face transitória. É uma experiência transitória, com início, meio e fim. A vida, no seu sentido mais amplo, ela é espiritual. Daí Kardec continua dizendo no mesmo texto: para as apreciar com justeza, tende a as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Olha o morro alto aí de novo. Olha o que os espíritos estão dizendo. Quem olha com clareza, quem olha com lucidez, quem olha sem ilusões, é quem vê de cima. O ponto do qual se vê, né, o ponto de vista, é elevado. Olha lá de cima, aí a visão é ampla. Tanto que ele encerra dizendo: aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Então, o que o Espiritismo ensina? E foi por isso que eu escrevi o livro. O que o Espiritismo ensina? A subir o morro, permanecer lá e de lá olhar para a vida. É outro olhar. Entendeu? Uma coisa, pra vocês entenderem isso, a metáfora, uma coisa é você pensar nos seus problemas num dia que você está mal. Outra coisa é você pensar nos seus problemas num dia que você está bem. Você quer ver? Fui demitido. Vou pensar na minha demissão. Ou seja, vou olhar para ela. Se eu tiver derrotista, negativo, pessimista, mal-humorado, eu vou falar assim, nossa, mas eu não estou valendo nada mesmo, hein? Ninguém me quer. Eu sou um feijão perdido mesmo. Eu estou olhando para o problema de um ponto de vista menos elevado. Mas, se eu estou alto astral, otimista, esperançoso, grato, olha, fui demitido. Porque Deus está guardando uma outra experiência para mim em algum outro lugar. Tem uma razão de ser. Eu olhei para o mesmo problema, só que de um ponto de vista elevado. Eu subi o morro, permaneci no morro e de lá olhei para a minha demissão. Por isso se diz que o Espiritismo é, sobretudo, uma experiência educacional. Você educa o quê? O olhar. Não é à toa que Jesus pergunta para o cego de Jericó o que ele queria. Ele diz: ver. O que é esse ver? Simbolicamente, é ver com educação. E ver com educação, o olhar educado é aquele que sempre olha para a experiência da vida de um ponto de vista mais elevado.
de cima do morro. Tá? Aí nós vamos lá para o livro Boa Nova, Humberto Campos. Aí o povo, né? O povo tem que... Nós estamos estudando Humberto Campos, nós estamos estudando o livro do Chico. Entendeu, Ângelo? Estamos estudando aqui o livro do Chico, mas estudando Bíblia também. Por que não, né? Lá no livro Boa Nova, do Humberto Campos, tem o capítulo 2, Jesus e o Precursor. E no final é muito bonitinho, porque tá Jesus, João Batista, molecotes ainda, né? Rapazotes, assim, num lugar mais elevado, João Batista sentadinho, escutando, prestando atenção, e Jesus fazendo uma palestra para ele. Não tinha data show, não tinha nada. Era paisagem. A ferramenta didática era o horizonte. Era a topografia de Israel. Eram as montanhas de Israel. E o Humberto Campos vai falar isso. Aí o pessoal acha que o Humberto Campos floreia muito. Tem uma hora que ele fica um parágrafo inteiro falando do espaço, né? Falando do dia, da flor, do vento, do sol, da lua. Pelo amor de Deus, o homem é da Academia Brasileira de Letras, conselheiro 20, um gênio da literatura brasileira. Não desperdiça tinta, não. Tem coisa ali. Ó, Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. O que é uma eminência? Aí não vão lá no dicionário. Eminência é um local elevado, um morro. Onde é que estava João Batista e João? Oh, João Batista e João. João Batista e Jesus? Em cima de um morro alto. Porque é só ali que poderia se dar o encontro dos dois. Nesse momento. Tá? Continua Humberto Campos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro gracioso das brisas do alto. E aí a gente fala, Humberto Campos é romântico, ele escreve essas coisas. Brisas do alto, sopro, ruach, em hebraico. O vento, na tradição hebraica, é a presença de Deus, é a Shekinah. A nuvem, o ruach, o vento, né? O espírito sopra onde quer, o ruach sopra onde quer. Então, Jesus, seus cabelos sendo acariciados pela brisa do alto, sendo tocados pela presença de Deus. Continua. Seu pequeno indicador mostrava a João, olha só, gente, as paisagens que se multiplicavam à distância. Então, agora o que eu vou dizer para vocês, eu tenho quase certeza que é o que Jesus estava dizendo para João Batista. Porque todo mundo lê essa passagem e fala assim, o que será que Jesus estava dizendo para João Batista? É muito fácil. O Humberto Campos está entregando o jogo aqui. Ele mostra a paisagem, a topografia, a cordilheira, né? Aquela cadeia de montanhas na região do norte de Israel, começa a falar sobre as montanhas. Jesus estava dando aula de geografia, gente? Para e pensa. Jesus estava dando aula de geografia? Olha lá, João, aquilo lá é o monte tal, aquilo é o monte tal. O Humberto Campos começa a descrever. Como um grande general que desce a conhecer as minudências de seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiram as montanhas de Samaria, o cume do Magido, né? Só uma curiosidade, o Monte Magido, tem gente que fala Magedo, mas é Magidô. O Monte Magido é o do Armagedon, tá? Armagidô. É ali que descreve que haveria, né, o confronto do bem e o mal
na imagem apocalíptica, na imagem do livro da Revelação, né, do Apocalipse. E aí vai falando montanha, e segue as montanhas, ó. As iminências do Jeboel, a figura esbelta do Tabor. E aí eu tenho uma experiência engraçada com o Tabor, por causa dessa passagem aí. Uma vez eu fui para Israel com o Haroldo, né? E, sabe, em 2013, há muito tempo, né? E a gente estava no ônibus, estava assim, com a mesma cadeira, né? E a gente tinha saído de Haifa, no litoral, e estava indo pro Lago de Genezaré. E aí, em algum momento da Galileia, eu estava do lado, lendo o livro Boa Nova. E o Haroldo olhando para fora, assim, meio impressionado com a topografia, né? E eu estava lendo esse trecho. Exatamente esse trecho. No momento em que diz assim, a figura esbelta do Tabor. Na hora que eu li isso, a figura esbelta do Tabor, o Haroldo me cutucou e falou assim, Luiz, você que é professor de história, essas coisas ali, olha aquela montanha ali. Eu falei, qual? Ela, aquela gordinha. O Haroldo falou, aquela arredondada, gordinha. Esbelto quer dizer o quê? Arredondado, gordinho, né? Aí o Haroldo, eu acho que é o Tabor. Ele, não. Aí a gente perguntou para a guia que estava com a gente, ela falou assim, aquele é o Monte Tabor. Tá aí Humberto Campos, a figura esbelta do Tabor. Ele acabou de escrever o Tabor. E eu vi lá, e o danado é esbelto mesmo. Que é um monte especialíssimo, né? Que é quando Jesus tem o seu processo de transfiguração, né? E continua. Onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração. O vale do rio sagrado do cristianismo, né? O Jordão. Os cumes de Safed, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de, montes e vales, do lado das águas cristalinas. Montes e vales. É o que Jesus está falando com João Batista. O monte, o vale. A nossa experiência, olha todos os aspectos, a nossa experiência reencarnatória do berço ao túmulo, ela se dá dentro de um processo de ascensão, hora de ascensão, hora de depressão. O nosso humor é assim, a nossa sintonia é assim, não é? Tem tempos que a gente está elevado na sintonia com os bons espíritos. E tem época que nós estamos no fundo do vale. E as próprias pessoas, e aí a gente está olhando um outro aspecto, elas apresentam personalidades também nessa perspectiva. Tem gente que vibra padrão vibratório de alto nível, são os montes. Tem gente que vibra padrão vibratório de baixo nível, são os vales. Entendeu? Mais um aspecto da topografia de Israel. Os vales, em algumas ocasiões, são cânions mesmo, né? É onde a água corre quando inunda tudo, né? São escuros normalmente. Os montes são iluminados. Porque os vales lá são muito profundos, né? A topografia é muito acidentada. Então é bem escuro. A sombra que as montanhas, né? Ao contrário das montanhas que recebem uma luz plena, o vale é escuridão. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, é o vale ali entre o Monte Sião, que é onde estava o templo, e o Monte das Oliveiras, Getsemane. Ali tem um vale. Né? Quem já foi em Israel, ali tem um cemitério ali, o cemitério, né? Um cemitério pagão, né? Que puseram ali por querer, porque em frente à Porta Dourada, por onde a expectativa judaica diz que o Messias vai atravessar, né? Aí profanaram o solo ali, os palestinos profanaram o solo ali, aquele não passa. Tem essa história aí. Então, o vale representa isso, a sombra, a morte, a escuridão,
né, o baixo astral. E o cume, o cimo, o topo, representa a elevação espiritual, a luminosidade de Deus. Tá? Bom, isso tudo que eu acabei de falar para vocês culminou, então, no livro Morro Alto, né? Lá no capítulo 1 do Morro Alto, só para não dizer que eu não falei das flores, né? Tem um capítulo que chama Os Mutuns, né? E aí a história, alguns conhecem, outros que não conhecem. Quem não conhece, dá um jeito de arrumar o livro aí, gente. Eu descobri coisa boa, descobri que ele está aí de PDF, piratear o livro. Graças a Deus. Tá, tá aí para baixar. Depois eu mando o link para vocês. Tá? Então lá diz assim, o autor diz assim, meu avô até fizeram uma escadinha Maria Mole com corda de bacalhau para a subida, né? Lá para a gameleira, a árvore, que ele gostava de subir. Acho que ele gostava de me ver alcançando a culminância da árvore. Dizia que era importante mirar as coisas desde os cimos, que era assim que o olhar se alargava, nele cabendo sempre o mais de tudo, a montanha, o vale, a serra. Entendendo? Nesse parágrafo aí está estudo esses trechos todos do Evangelho, do Velho Testamento, de Kardec, que eu li para vocês, tá bom? Agora eu vou deixar vocês falarem. À vontade, vocês podem perguntar o que quiser. Até o que eu almocei hoje, pode perguntar. Bom? Vamos lá. Bom, gente, fiquem à vontade. A gente tem presença aqui de outros NEPs também, né? Que eu conheço. E a gente tem do NEP Região de Maria, que a gente tem uma conexão muito bonita pela Ana, mas hoje a gente está com a Flávia e com a Adriele, né? Que também são do NEP Região de Maria, que a gente está crescendo junto, né? Que também vai fazer um aninho ainda não tem. São NEPs que nasceram, né, nesses dias. Que a gente tem uma conexão muito bonita, mas temos outros NEPs aqui também. Então, fiquem à vontade também, sejam bem-vindos para estar com a gente, festejando esse dia. Então, quem fazer uma pergunta. Essa característica que a Luísa comentou, né, de como a gente vê da literatura, não só ficar atento mesmo nisso, né? E é uma característica que a gente fala muito, né? Que o espírita, ele tem que ser reconhecido sem a gente falar que é espírita. E nós, os NEP, que estudamos o modo miudinho, a gente também é reconhecido dessa forma. Porque eu vou contar um caos, né, meu? Eu estava numa live do Geraldo Campetti, que é o vice-presidente da FEB. Ele estava fazendo uma live estudando o Evangelho, capítulo por capítulo, num estudo que tem lá em Jales, mas eu estava no YouTube e eles estavam discutindo o Evangelho segundo o Espiritismo do Nicodemos. E aí eu coloquei assim, era noite, Nicodemos estava numa escuridão interna. O Geraldo Campetti viu meu comentário, eu falei assim, a Ângela Tanaka fazendo miudinho aqui no comentário. Então, eu acho assim, isso é muito bom também, né? Que a gente, o espírita, ele tem que ser pela sua postura, e quem estuda do miudinho, ele já começa a ter essas características de realmente ver o significado, porque é noite, porque é dia. A Luísa fala os cabelos avançando, não é só romantizado, mas ela tem uma explicação, né? E isso é muito importante para a gente ver, porque o Velho Testamento, quer dizer, o Velho Testamento e o Novo Testamento é poesia. E se a gente não olhar de forma poética, nós não vamos entender. Então, algumas vezes a gente tem algumas dificuldades no nosso estudo quando a pessoa ela é muito racional. Não, é isso ou aquilo, né? Mas a gente tem que ver toda uma poesia, um significado, né? Um conceito. E isso no miudinho a gente consegue atingir um pouquinho mais, consegue observar, né? Observar dessa maneira e não querer levar a fé ao fogo alguns ensinamentos que vêm, né? Então, só comentei um pouquinho, mas quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Olha. Eu gosto muito daquela passagem já perto da crucificação. Jesus subiu ao morro e quando voltou encontrou os discípulos dormindo.
preparar. Um desafio muito grande é esse, como a Luiz estava falando, quando a gente vai para uma casa espírita ou faz uma campanha de evangelização, nossa, a gente atinge um nível de interação com a espiritualidade que eu mesmo não consigo definir. Sabe? Eu já participei de campanhas do Quilo que eu sentia ali a intercessão da espiritualidade incessante, do começo ao fim, sabe? Um negócio muito forte. E aí, quando a gente sai da casa espírita, que a gente volta para os nossos desafios do lar, os nossos desafios da empresa. Fábio, eu acho que o seu áudio está com um pouquinho, não sei, eu acho que tem alguma coisa interrompendo o seu áudio. Vê se tem alguma Mas coisa. conseguiu pegar o contexto? Isso, É agora esse melhor. grande desafio, voltar para a vida e manter esse padrão. Mas eu acho que eu peguei o fio o fio da meada aí, viu, Fábio? Ah, é importante a gente perceber isso, Gui. Muita gente tem medo, às vezes, de montar um grupo de estudo com essa característica, né? E a gente não faz ideia, como o Fábio mencionou, da intercessão, o amparo espiritual que a gente vai ter. Só o que a gente precisa, principalmente, antes de comprar dicionário bíblico, atlas bíblico, o que a gente precisa é de boa sintonia. Se o grupo tiver com uma boa sintonia, se estiver no topo do morro, a inspiração vem, né? O grupo se forma, supera as dificuldades, a gente fala assim, ó, vai andando sozinho, né? Sem a gente ver, quando percebe, está fazendo um ano de idade. Não é assim? Então, é muito bonito isso que o Fábio mencionou, né? Apesar da gente ter tido dificuldade para ouvir, mas eu entendi o que ele falou, né? Essa presença espiritual num trabalho com essa característica, ela é inevitável. Eles não vão falhar com a gente. Pode acontecer da gente falhar com eles, mas eles não vão falhar. Só o que a gente precisa é subir o morro. Ó, a Adriele. Boa noite. Eu acho que nesse sentido que o Aloysio traz, o Fábio, a Ângela, quando a gente começa o estudo do NEP, né, a gente está todo afoito, que tem tanto livro, tem tanta coisa para a gente ver, né? Ainda tem, como o Aloysio fala, as obras básicas que a gente precisa estar sempre ali estudando, um trabalho constante. E a gente fica assim mesmo, meu Deus, como é que a gente vai? É tanta coisa, né? Quando a gente está no início. E aí, nessa trajetória que a gente está no nosso NEP, a gente ainda vai fazer um ano, eu percebi, né, particularmente, a simplicidade que a gente tem que ter, né? Apesar de ter muito material, ter muitas coisas, mas a simplicidade e essa sintonia que a Luísa fala, ela é fundamental. Porque a gente começa a perceber que não é o tanto de livros que você lê, que você consulta, né? Mas é o que você consegue observar a partir daquilo que você tem, né? Então, você tem um olhar mais treinado, no sentido de harmonizado, espiritualizado, né? Eu sempre converso com a Flávia, que às vezes a gente está lendo uma passagem e quando a gente vê, a gente fez o link com outra, né? Fez uma referência cruzada, aí a gente lembrou de um livro, a gente vai lá e tem o que a gente procura, e a partir dali a gente mesmo chega a uma conclusão que faz total sentido para nós, né? E que a gente sente vontade de compartilhar com o grupo. Então, como a Luísa falou, antes da gente procurar um dicionário, um atlas bíblico, os melhores comentários que tem, né? A gente fazer esse processo de simplicidade e que eu acho que a gente consegue ir muito longe com ele. E a gente sintoniza realmente com aqueles que estão conosco, né? Que querem que o trabalho vá adiante. E eu acho que nessa pequena trajetória de NEP que a gente está começando, eu acho que essa virtude de ser simples, de estar humilde diante da escritura, ela faz toda a diferença. Tem um trechinho do Morro Alto, né? Da mãe Figena lá com o menino,
que é mais ou menos isso. Ele começa a ler o evangelho para o avô, que estava doente, né? E ele lê um versículo e quer continuar lendo, porque ele sabia ler. Ele sabia ler. Ele tinha cultura livresca, cultura convencional, cultura escolar, né? Ela não. Mas na hora que ele tenta avançar para o próximo versículo, ela fala assim, para! Fica só nesse. Isso é que nem cana gorda. Você tem que passar mais de uma vez na moenda para sair o caldo todo. Quer dizer, ela tem a percepção, a sensibilidade, a intuição de perceber. Você vai só ler, tem que tirar o espírito da letra. Né? E é ela que comenta para ele, né? Ela vem com um comentário todo sobre a questão do diamante, né? Tal. Lá o Emmanuel tá ali, pensamento e vida, eu fui lá, roubei. Mas é basicamente isso. A gente não pode montar um NEP e esse NEP ficar só na cultura livresca. Tem que ter sintonia para os insights, né? Para as grandes sacadas, né? Priscila. Pode falar. Oi. Aloysio, dentre tantas coisas significativas que você falou, né? Uma muito forte para mim foi essa questão de aumentar o padrão vibratório e o mais difícil é manter. E, assim, é muito difícil, né? A todo momento, nas questões de convívio com os outros, a gente entra em conflito, às vezes, com a gente mesmo, né? Então, para mim, é uma questão muito difícil, e eu fico pensando também, às vezes, em questões as próprias pessoas da casa, às vezes, não contribuem para isso, né? E a todo momento a gente tem que estar se alimentando de coisas boas, né? Para estar mantendo esse padrão, né? Mas é muito difícil, né? É muito difícil, até porque... Vou contar a historinha de caipira aqui da região, né? Seu Mariano da Cunha Júnior, tio do Eurípides Barçanufo. Os barçanufianos aí sabem quem é o seu Mariano, né? E ele tinha um centrinho lá em Santa Maria, né? Na Fazenda Santa Maria, aqui lá de Uberaba, né? E ele sempre comentava o evangelho, né? E um dia estava lotado o centrinho, assim, e tinha um casal com um nenezinho. E o nenezinho chorando. E ele comentando o evangelho, e o pessoal queria prestar atenção no que ele estava falando, e começou a fazer cara feia, fazer careta pro casal. E o casal foi ficando constrangido, e o menino chorando. O pessoal... E o seu Mariano manjando, e comentando o evangelho. Aí o casal fez menção de ir embora. Tamanho constrangimento. O seu Mariano fechou o evangelho. Falou assim, cara feia de espírita perturba mais a reunião que choro de criança inocente. Então, o que acontece? Na verdade, às vezes a censura nos derruba vibratoriamente, nos faz despencar do morro abaixo. Às vezes, um companheiro vai estar fora de sintonia, vai ficar conversando, com conversa paralela com o outro, vai estar com um leque incomodando os outros, vai estar mexendo no celular durante a reunião, e a gente que estava lá no topo do morro vai começar a se incomodar com a desconcentração dele. O que a gente vai fazer? Vai desconcentrar também. Então aí vale aquela fala de Jesus para Pedro, quando Pedro começou a perguntar sobre João, né? O que importa a ti? Segue-me tu. Deixa o outro. Né? Fica você no topo do morro. Né? E isso é que a Priscila está dizendo que é muito difícil. Muito difícil. A gente é muito censor, né? É um esforço, né, muito grande, né? Mas que a gente tem que fazer, né? Lógico. Eu acho que O sucesso da tarefa depende só disso. Só disso. Só Exatamente. Disso. É que muitas vezes a gente tem que ter atitudes, né, para estar
prevalecendo também a harmonia em grupo, né? Como a gente estava falando das dificuldades do NEP, o NEP Luz Divina também passou, mas a gente teve que tomar algumas atitudes bem, tipo, nossa, você é espírita, você está fazendo isso comigo, mas a gente teve que fazer, porque para não perder a essência do que era o estudo, né, do Evangelho, essas intuições, só contando um pouquinho da história do NEP Luz Divina, que não é a minha história, mas parece assim, não é a minha história, mas eu vou contar porque eu só sou apenas um personagem da história do NEP Luz Divina, que também foi dessa forma. Eu fui dar aula sobre o nosso lar, e eu tinha feito uma pesquisa não muito com Kardec, mas só parte científica no nosso lar, né? Comecei a dar aula, apareceu alguns alunos, depois sumiram. Aí eu senti uma coordenadora espiritual do meu lado, pegando meu caderno de anotações, aí ela falou assim, muito bonito isso, né, que você fez essa pesquisa, pegou umas pesquisas espíritas cientistas e tal, mas cadê o Evangelho e cadê o Kardec? Aí eu falei assim, agora você é aluna. Eu fiquei sozinha no centro, em vez de dar aula, eu fiquei recebendo muitas intuições. Por isso que o Fábio falou da intuição, isso é muito importante no NEP. Foi aí que eu comecei a estudar o Evangelho, né, de uma forma diferente, mas, assim, lutando mesmo pelo Evangelho, porque os centros espíritas não estudam o Evangelho, né? Eles querem mesmo a parte mediúnica, os sinônimos. Então, começou aí a história, acho que do NEP Luz Divina. Foi uma época que eu também estava com o livro Pensamento e Vida, debaixo do braço, para cima para baixo, como se fosse uma Bíblia. E até a Luísa está aqui comigo. Eu era dirigente também da mocidade e eu queria dar o livro do Pensamento e Vida para todos os alunos da mocidade. Eu e a Luísa ficamos vendendo doce na porta do centro para arrecadar dinheiro e comprar o Pensamento e Vida. Foi aí que eu conheci o livro Morro Alto, né? Porque aí eu falei assim, nossa, Pensamento e Vida, ia lançar o Morro Alto, no lançamento, ainda eu vi o Haroldo Dutra fazendo um vídeo no YouTube, falando que era um livro baseado no Pensamento e Vida. Eu falei assim, nossa, Pensamento e Vida, vou adquirir. Quando eu vi que era um livro totalmente poético, com desenho mediúnico que estava no site, com música, tudo isso. Nossa, eu fiquei encantada. Aí eu fui procurar quem é essa Luísa Elias. Aí eu coloquei no YouTube Mildinho. Aí que começou toda essa história. Aí vem um grupo de pagode. Não minta. Se jogar o Mildinho no YouTube, vai vir um grupo de pagode primeiro. Por isso não, que tá o Mildinho Uberaba, para diferenciar. Uberaba. Aí eu falei assim, Mildinho Uberaba. Eu falei assim, nossa, ele tá falando sobre o Evangelho. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que esquisito, tá falando sobre o Evangelho, Mateus, né? Aí eu falei assim, Mateus. Aí ele começou a falar da doutrina espírita. Aí acho que ele nasceu na época Divina. Então, realmente, é muito importante as intuições. Muitas vezes eu chorei com a gente, a Adriele comentou, né, junto com a Flávia. A gente está estudando, a gente começa a chorar porque a gente vê e fala assim, nossa, da onde que saiu isso? Não é da gente, é da espiritualidade, né? Então, esse Morro Alto, o Aloysio assim, foi fantástico. Acho que também é a espiritualidade que soube conduzir muito, porque eu só coloquei o tema, mas era justamente isso, para a gente subir o morro junto hoje, para comemorar. Vamos ver se a gente consegue manter a vibração, mas é muito isso mesmo. E também é morro alto, o velho, a árvore e a vaca. E a gente, no Néfilos Divina, a gente fala que o Néfilos Divina não é formado com pessoas, mas é formado de árvores, né? Cada um é uma árvore aqui. E aí também é o alvorar, né? Que a gente tenta, né? Se esforça para fazer cada dia. Eu acho muito bonito isso. E a Luísa fica à vontade se quiser falar um pouco mais sobre o alvorar, né? Sobre não, eu só pulo aquele do esperar, né? Esperar. Aí eu pulo esse capítulo. Esse ainda não consigo. O alvorar ainda vou fantasioso. Vou me iludindo para depois sentir a desilusão. Pois é, o Morro Alto ele era para ser, na verdade, um audiobook, né?
Você mencionou aí do Pensamento e Vida, o Instituto Ser tinha essa tradição de fazer seminários em homenagem a obras do Chico, né? Aí veio Paulo Estevão, Caminho da Luz, e aí então teve, depois do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ia ter o próximo. E o coordenador do Instituto Ser, o Júlio Adriano, ele me falou assim: Luiz, vai ter o próximo, e nós temos a tradição de lançar sempre um livro de apoio, né? Então, por exemplo, no Paulo Estevão, tinha um livro de apoio do Paulo Estevão, que foi o Paulo Estevão em Sonetos, do Gladstone, né? Depois, no Brasil, Coração do Mundo, o livro de apoio foi o Cereja de Redenção, que eu, Haroldo, a gente escreveu, e outros companheiros. Então, ia vir um Pensamento e Vida, precisamos de um livro de apoio. E aí que tá, todos os outros, com exceção do Paulo Estevão em Sonetos, tinha uma característica mais de científica. Né? O Cereja de Redenção é um livro de historiador, né? Um livro acadêmico, né? E eu falei, ô Júlio, eu acho que no Pensamento e Vida já é um livro pesado em termos de linguagem, né? O livro de apoio tem que ser alguma coisa mais no estilo dos sonetos do Gladstone. Tem que ser um livro mais artístico, né? Nós temos que arrumar alguém que escreva. Ele falou assim, você. Eu nunca tinha escrito nada assim artístico. Fazia letra de música e tal, mas literatura eu nunca tinha feito nada artístico, né? Eu fiquei de pensar. Engraçado que a primeira coisa que eu escrevi foi o conto da Gracinha lá, do polvilho. O livro começou dali, ele começou do meio, né? Eu escrevi um conto e mostrei para o Júlio Adriano. Eu falei assim, não, você vai escrever vários. E a gente vai gravar um audiolivro. Aí, nessa de gravar o audiolivro, eu falei assim, não, Luiz, faz um livro mesmo. Porque aí eu já tinha vários contos. Mas os contos começaram a se alinhavar uns nos outros. E quando eu vi, eu estava escrevendo uma novela literária, né? Quase que um romance mesmo. Que era o Morro Alto. Aí ele falou, nossa, ia ser tão legal se a gente arrumasse uns músicos para fazer uma trilha musical de fundo, enquanto você lê os textos, né? E aí ele chamou vários músicos e basicamente o único que atendeu o convite foi o Luiz Barcelos. E o Zé de Araraquara, que quem é de Araraquara sabe, né? Martiniano, ele também atendeu. Com ele eu fiz uma música, né? E com o Luiz Barcelos foi uma loucura, que aí começou a fazer uma música atrás da outra, né? O Esperar, o Alvorar, tal, porque era para fazer trilha instrumental, não ia ter letra. Só que quando eu vi as músicas, eu mostrei, falei, eu fiz uma letra. Aí fui fazendo as outras, né? Mas a história é bem essa. Como ia ser um livro mais com uma linguagem mais filosófica, né? Às vezes até psicanalítica, o livro de apoio deveria ser alguma coisa mais poética. É bem isso mesmo que a Ângela falou. Aí nasceu o Morro Alto. E o polvilho, ele é bem assim... para a gente pensar, né? Que quando a Gracinha fala, né, que o biscoito bom é a mistura do polvilho azedo com o polvilho doce, né? Então, muitas vezes, a gente reclama do azedo e a gente acha que é doce, né? Mas se a gente reclama, nós que estamos sendo o azedo, né? Então, tá batendo azedo com azedo, por isso que o nosso biscoito também não tá lá, aquelas coisas. Essa linguagem eu acho muito importante no NEP, né? Por isso assim que eu falo que o NEP dos Divina nasceu com o Morro Alto, porque a gente encontra muito isso em Salmos, né? Quando a gente vai estar abordando. Como eu comentei no comecinho, Lucas, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, e Lucas, ele também tem esse lado poético, de pintor, artístico, né? Que a gente tem que, nós temos que, vamos dizer, fluir junto com essas letras, né? Isso acho... Eu queria que você assim comentasse um pouco assim da gente como estudar o Evangelho nesse olhar mais assim poético, não procurando, nossa, é isso,
aquilo, foi isso, foi aquilo, né? Então, que nem a gente está estudando o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Então, assim, eu acho incômodo ficar falando que a Isabel, né, que é a mãe do João Batista, porque era estéril, porque ela era idosa, mas assim, a gente tem que ver essa poesia em tudo, né? O significado, o sofrimento, o constrangimento que eles também tinham na época, e não colocar somente que não podia engravidar ou não engravidar. Não são momentos práticos que a gente aborda, né? Ele só pode ser estudado assim, não tem outra maneira de estudar. Um texto bíblico, o que não é poesia é conto. É uma nação de contistas e poetas, né? Se o Egito Antigo, por exemplo, era uma nação de arquitetos e agrimensores, né? Se Roma era uma nação de juristas e estadistas, Israel era uma nação de artistas, contistas. Tudo ali é conto, tudo ali é literatura, é arte literária, né? Tudo ali é letra de canção. Nem digo poesia, porque, olha que interessante, a poesia hebraica, ela sempre, necessariamente, é cantada. Os salmos são necessariamente cantados. E é uma coisa que as pessoas não imaginam, mas é o que acontecia. Muitos trechos do Novo Testamento, muitas falas de Jesus eram recorrentes. O próprio Sermão da Montanha era recorrente. Quando você pega, apesar dele, se a gente só conhecê-lo em grego, né? Quando você faz a tradução inversa e leva para o aramaico, a estrutura é de poesia hebraica. Se era poesia hebraica, e tudo indica que Jesus repetiu essa poesia várias vezes, ele não declamava. Declamação de poesia é alguma coisa ocidental. No Oriente Médio, a poesia só era cantada. O que eu estou querendo dizer? Que Jesus cantava. O Sermão da Montanha foi cantado por Jesus. Uma coisa que a gente fica imaginando, né? Quando você pega o período de crucificação, né? Aqueles aforismos que ele vai soltando, Pai, por que me abandonaste, tal. Aquilo são fragmentos que os copistas, né, as testemunhas foram anotando, e depois Mateus pôs na paixão dele, né? Na paixão de São Mateus. Mas esses aforismos são trechos de salmos. São trechos de salmos. Se são trechos de salmos, foram cantados. Jesus, durante o martírio, cantou. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus crucificado, cantando, morrendo e cantando. Sendo torturado e cantando. A imagem é essa. Então, se você está falando Jesus era um bardo, era um poeta, um contista, um baita de um contador de história. Muitas das narrativas bíblicas, a gente não vê graça porque somos ocidentais, mas muitas das parábolas que Jesus conta em Lucas, o povo caiu na gargalhada na hora que ele contou. Então imagina Jesus fazendo humor, fazendo o povo rir, fazendo o povo chorar. Era um espetáculo, era uma aula show. Jesus, quando subia no barquinho dele lá e o povo ficava na praia, o povo ria, o povo chorava, ele cantava, ele contava história, um espetáculo, um multiartista, né? Que fazia música com vento. Além de tudo, fazia música com vento. Né? Então, se você for ler o Evangelho com outro olhar que não seja o olhar de quem quer arte, não vai entender nada. Mas que maluquice, o que é isso? Esse doidão aqui. Não vai entender nada. Né? Aproveitando a deixa, Melhorou muito. Esse ano a gente completou aqui no FEP, no NEP da Federação Pernambucana, 8 anos. Tivemos a ilustre presença da irmã Aila. E através do contato de Rodrigo, a gente sabe a relação de vocês três, em trocas de conteúdo, sabe?
Tem alguma coisa que pode sair com ela, trazer essa parceria em algum estudo no futuro, sabe? A gente participou recentemente de um estudo da bem-aventurança com ela, é espetacular, muito bom, cara. Ela consegue trazer, sabe, a essência muito, muito limpa, límpida, sabe? Ficou muito mais claro as bem-aventuranças com ela. Bem como como se chama, esse trabalho que é feito pelo Elahá, sabe? Era um outro que eu não conhecia, eu me conhecia há pouco tempo, sabe? Me surpreendeu demais o tanto que ele sabe de Israel, da cultura judaica, sabe? Tem um conteúdo que tu está surpreendido recentemente pelas lives, bem como algum estudo, sabe? Presta atenção nisso aqui, isso aqui é lindo, sabe? Que possa nos indicar. Mildinho. O pessoal pensa que eu preparo o Mildinho sozinho, né? Eu sou uma espécie de papagaio de pirata, né? Nós somos em 12, é uma equipe de 12 pessoas. Tem a Candice Guinter, tem o próprio Arthur Valadares, a Ila, né? Então, nós temos um grupo de WhatsApp, precisou ser grupo de WhatsApp, porque um está em Fortaleza, um está no Rio Grande do Sul, o outro está no Mato Grosso. Então, o Mildinho ele é feito a várias mãos, o conteúdo, né? O levantamento de dados, de coisas. Depois, o que eu faço é organizar e apresentar isso. Na questão literária, a Ila tem uma produção literária dela, né? Porque ela é uma acadêmica, uma professora universitária. Então, gente, não repara não, o caminhão do lixeiro está passando aqui, os nossos benfeitores. Vai fazer um barulhinho, viu? Então, a Ila, ela produz livros acadêmicos, mas sempre de conteúdo bíblico, porque ela é professora de teologia bíblica, né? E artigos. Então, se você jogar lá a Ila Luzia Pinheiro Andrade, você vai ver um monte de artigo dela, e os artigos dela são extraordinários, assim, trazendo essas riquezas, né, essas pérolas do Evangelho. Ela faz nos artigos dela justamente isso. Presta atenção nisso aqui, né? E agora, com ela, assim, a gente participou de algumas coisas literárias, né? O Celeiro de Redenção tem um capítulo dela. No Morro Alto, ela fez uma prece, né? E foi bonito porque eu tinha pedido para ela escrever uma prece. E aí o que aconteceu? Ela, na congregação Nova Jerusalém, né? Ela é uma religiosa da Nova Jerusalém, ela é freira, né? Então, elas têm alvorada e as freirinhas, elas reúnem para rezar. Todo dia, 5 horas da manhã, elas madrugam para rezar juntas. E aí ela faz a prece pessoal dela de madrugada, quando ela acorda muito cedo. E aí ela falou, quer saber, eu vou mandar uma prece pro mano pôr no livro dele. E aí ela pôs o celular do lado e fez a prece pro Morro Alto, pro livro, para correr tudo bem, né? Gravando. E pegou o áudio e me mandou. Falou, mano, a prece tá aí. Era de madrugada, eu recebi um áudio, um WhatsApp da Ila. Falei, o que é isso? Ele ficou doido agora, de madrugada. Aí pus o áudio e desabei a chorar, né? Era uma prece dela. É a prece que está no livro. Aí a gente transcreveu, organizou direitinho. É a prece que está no livro. O próprio capítulo do Celeiro de Redenção, Fábio, que é da Ila, é uma prece dela. O paizinho dela estava doente na ocasião, né? Ele já desencarnou. E ela tinha ido para a terra dela, no Piauí, né? Ela tinha ido para a fazenda, o sítiozinho onde os pais moravam, se não me engano. E ela estava no alpendre e começou a fazer uma prece para o pai enfermo. E nesse processo de fazer a prece para o pai enfermo, ela começou a entrar em sintonia com Maria, e aí veio a inspiração, ela pegou e escreveu, pedindo pelo Brasil inteiro, é o capítulo dela
no celeiro de redenção. Então, olha só que coisa impressionante. É uma teóloga, professora universitária, pós-doutora, que quando senta para escrever, reza. Escreve uma oração, um poema em forma de texto, né? Ela não está muito preocupada ali. Tem os textos acadêmicos dela, né? Mas ela não está muito preocupada com escrever coisa didática demais, né? Aí ela escreve com essa leveza poética que nós estamos mencionando. Então, só para responder o Fábio, né, sobre a participação da Ilha no movimento espírita, ela só não anda muito fã de internet. Ela está meio sumida da internet, está mais concentrada na carreira profissional dela, que é uma carreira de missão espiritual, né? O Elahá e outras novidades que têm surgido. O Jorge, eu conheci ele em São Gotardo, uma cidade aqui, mas foi um encontro, assim, ele foi fazer uma palestra, eu fui fazer uma palestra, a gente ficou no mesmo hotel. E aí, uma amiga em comum, a gente foi tomar café e falou, são primos, né? Que ele tem também uma origem oriental, uma origem libanesa, se não me falha a memória, e eu também, né? Aí a gente conversou ali, 2 turquinhos conversando ali, só foi meu único contato com o Jorge, e depois eu nunca mais vi ele, então eu não sei a quantas anda o trabalho dele. Às vezes, algum dia a gente faça alguma coisa junto, né? Mas é a espiritualidade que comanda, né? Mas eu sei que é brilhante o trabalho dele. Tem muita gente boa que eu não conheço bem ainda, tinha vontade de conhecer. Muito bom, muito obrigado. É bom, né? E assim, o que o Aloysio... Tem uma coisa que o Aloysio comenta muito no miudinho, né? Que nem ele estava falando, encontrou com o Jorge, era, você pegou o avião, Luiz? Tem medo de avião. Eu sempre falo que os nossos medos são os nossos, assim, são as nossas proteções, né? Que a gente precisa, né? E o Aloysio sempre fala, tem medo de avião na nossa cidade, não tem ninguém estudando a Bíblia, então começa a estudar. Então a gente começou a estudar. Acho que por isso que existe tantos NEPs, né? Porque o Aloysio não veio para cá, não veio para Jundiaí, não veio para Paraíba, não vai para o Amapá. E a gente começou a estudar aqui para ser alguém que estuda a Bíblia na nossa cidade. Mas eu gosto disso, de grupinhos, assim. Eu não sou muito entusiasmado com... Quer dizer, eu falo isso, o pessoal acha que eu estou criticando, não estou longe de mim, pelo amor de Deus. Mas eu não sou tão entusiasmado com um grande congresso com 5.000 pessoas, sabe? Eu fico mais pilhado quando falo assim, surgiu um grupo de 10 ali, um grupo de 12 em outra cidade, um grupo de 15, porque eu sei que o congresso vai acontecer uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano, e vai acabar. Mas esses grupos é toda semana, é trabalho de formiguinha. Então, eu sou um pouco mais entusiasmado com isso, né? E aí, é claro, né? Como são muitos que foram surgindo, né? Os NEPs foi uma febre, surgiu NEP em todo lugar. Eu não teria como sair viajando, né? Mesmo se fosse de ônibus, que é quando eu me sinto mais confortável, ou de navio, eu já viajei de navio, e eu não teria como ficar indo. Então, o Mildinho me ajudou nisso. Eu não tenho culpa, né, de ter recusado trabalho. Tô em Jundiaí agora, né? Em Jundiaí, no Macapá, né? E no Pernambuco, né, Fábio? Então, em vários lugares aí. A gente não conseguiu trazer, não sei como, só o Rodrigo mesmo. Foi. O Rodrigo, ele não me ajudou muito nesse processo, não. Porque me convenceram a ir para o Pernambuco, né? Eu acho que foi quando falaram que ia ter bolo de rolo. As curas. Aí o gordo ficou doido. Eu falei, não, vou ter que ir. Aí eu estava no aeroporto, o Rodrigo me ligou. E aí, já embarcou? Eu falei, tô aqui esperando essa geringonça aqui. Eu falei assim, tá, fica tranquilo, porque eu vou estar controlando o voo na hora que você estiver desembarcando. E ele é da aeronáutica, né? E eu falei assim, que beleza. Eu falei assim, porque tá tendo muito aqui, muita tempestade,
época de São José e muito balão. Então a gente teve que dar um reforço, porque é uma época que tem muito acidente. Que beleza! Agora eu tô animado aí, né? Então foi uma prova de fé, viu? Ninguém pode dizer que eu não tentei. Fui parar lá no Pernambuco. Maravilha. Bom, pelo congresso que o Fábio que está unindo tantas pessoas, na irmã Ira, o Jorge Larral e o Aloysio, provavelmente vai ser um congresso de 5.000 pessoas, né, Fábio? Mas é bom porque a gente vai dosando, eu acho que cada um tem as suas características, e o mais importante é nós formarmos a nossa característica, né? Eu acho que isso que é o importante, eu acho que tem vários NEPs, cada um com a sua identidade, mas sempre com o propósito de levantar e seguir, né, Jesus. Então isso é muito bom, a gente não pode perder as nossas características. E, assim, de características que a gente pode E, Ângela, falar... até eu digo, Ângela, nós aqui do NEP da Federação Pernambucana, chegamos ao 8º ano, sabe? E ao longo desses 8 anos mudou, sabe? Nosso amigo Rodrigo mesmo, que a gente acabou de citar aqui, ele trouxe uma essência judaica na coordenação dele, que foi maravilhoso, sabe? Agora está a Cris Mascarenhas, que tem um outro perfil e está bastante maravilhoso também. Lá no início a gente dividia apresentações por cada um, já era um aspecto diferente. Então você vê, ao longo de 8 anos, essa caminhada ela muda, e pelo menos até hoje eu vejo que é uma crescente. Sim. E com certeza a presença pelo menos dos coordenadores, dos subcoordenadores, que não é só Cris que está hoje, é muito importante, sabe? A coordenação ela tem um papel muito forte e com certeza todos os demais participantes. Tem muita gente que chega e fica, tem gente que chega e não fica. Muita paz, eu desejo tudo para vocês. A Cris, assim, ajudou muito a gente também, porque quando eu tive dificuldade, chamei a Cris. Aí a Cris me ajudou, apoiou. A Cris Mascarenhas nos ajudou muito. A gente até fez um evento que eu queria convidar um policial, né? Ele tem mestrado, tem muito estudo também em questão do suicídio, mas aí eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso? Tive que chamar a Cris também para ela trazer a doutrina espírita junto, né? Então, a Cris, assim, do NEP, as dificuldades que a gente teve também que enfrentar para desvincular com outra instituição para a próxima, a Cris nos apoiou muito, ela nos ajudou muito, né? Então, assim, é bom porque o NEP, assim, eu acho que é um grupo de amigos, né? Quando a gente passa recadinho para algum, sempre já chama a gente de amigos, eu acho que isso que é o importante da gente estarmos, né, unidos, porque a gente é o Jesus, né, não tem o que destacar de pessoas, né, então é um amigo ajudando o outro, porque a gente tem a gente tem um propósito maior, né. E os NEPs, eu falo assim, os NEPs da Bahia, do Pernambuco, a gente tem uma ligação muito grande. A gente está no Jundiaí, no interior de São Paulo, mas a gente está muito ligado online, assim, com lá de cima, né? Com o Rinaldo, com o pessoal. Isso é muito bom, isso é muito grandioso, porque algumas vezes na doutrina espírita, pelo menos nós, eu acho que aqui, NEP Luz Divina, ele também é formado por outros estados, tem a Maria de Lourdes, que é do Sul, tem também outros de outros estados aqui por ser online, né? Do Rio e tal. Mas, assim, vamos dizer, tá ligado em Jundiaí, que é estado de São Paulo, mas a gente, pelo menos aqui em Jundiaí, a gente, antes da pandemia, a gente estava muito fechadinho nos nossos centros, né? Então, tendo essa YouTube, essas questões de online, os outros também participantes de outros centros trazendo algo novo, então isso acho que nos acrescenta muito. E não é para mim ficar falando, Aloysio, você que é de Uberaba ainda, né? Vamos dizer, o centro de tudo da doutrina espírita, né? Em Minas. Minas, eu acho que é o nosso ponto de referência, né?
Geograficamente, aí Minas Geograficamente. tem um pouco, né? Porque Minas você sobe e desce também. Você sabe que você chegou em Minas, você começa a ver os morros. Não, até que na nossa região não tem muito morro, não. É mais cerradão mesmo, né? Mais lá de Belzonte. Também é muito. Bom, eu queria fazer uma última pergunta para a Luísa. Fica à vontade, Fábio. Vamos aproveitar a Luísa aqui, fica à vontade. Ele conheceu o nosso Honório Abreu em vida. Essa produção literária que vem através aí, recentemente, por Paixão, e agora veio por outra pessoa, ainda não comprei o último livro. Quando você vê essa produção, você vê ele, você consegue ver nuances dele de vida, ampliou mais, porque a gente sabe, quando a gente volta para o mundo, nosso passado amplia em nossa persona, né? Como você vê essa produção literária de Honório? Bom, primeiro fazer uma observação. Eu conheci o seu Honório, mas não convivi com o seu Honório. Né? Porque eu sou de Uberaba, Minas é bem grande, eu sou de Uberaba e o seu Honório é de Belo Horizonte. Só esclarecer que às vezes o pessoal não sabe, né? E o seu Honório era presidente da União Espírita Mineira, né? E aí nós tínhamos encontros aqui na região, tem um encontro na nossa região, chama Cometrim, e eu vi o seu Honório pela primeira vez em 1998, numa Cometrim fazendo palestra. Então eu conheci ele, vi ele, assisti palestra dele, mas eu não convivi com o seu Honório. Eu era coordenador do DIS, Departamento de Infância e Juventude aqui em Uberaba, então a gente recebia correspondência da União Espírita Mineira, documentos que eram escritos por ele, alguns textos, né, material que vinha da União, mas eu não convivi com ele, tá? O Wagner, o Haroldo, ele sim conviveram com o seu Honório lá no Grupo Emmanuel e coisa e tal. Esse trabalho que o seu Honório realizava toda terça-feira no Grupo Emmanuel, no sábado de manhã também, eu não frequentei. Até porque eu tinha 17 anos, né? No seu Honório eu tinha 17 anos. Eu não tinha nem... E não existia internet, então eu não tinha como ficar indo em Belo Horizonte, dependia de pai, tinha que pegar ônibus, enfim, eu não convivi com ele. Mas esse pessoal de Belo Horizonte, sim, conviveu com ele. Eu não conheço essa literatura, assim, eu não li, entendeu? Sei que parece que está tendo alguma produção mediúnica, né? Então, como eu não li, Fábio, eu não vou ser leviano, né? Eu não vou tecer comentários sobre alguma coisa que eu não li. Né? Eu quase que não estou tendo tempo de ler nem a bula do remédio que eu tomo, mas tá? Um menino pequeno ainda, eu não li. Então, eu vou ficar te devendo esse parpite. Mas deve ser coisa muito boa, porque esse pessoal estudou com o seu Honório, né, em vida, né? Tava ali junto com ele, né? Mas eu não li ainda. Gente, a gente chegou já nos nossos minutinhos finais. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente finalizar? Que já é 21h33. Que eu sei que a Luísa já vai querer ficar com o Chico. A gente não prenderam muito. Mas antes de ficar aqui horas, né? Mas a gente sabe dos compromissos, a gente também agradece. Alguém quer fazer mais alguma pergunta final? Podemos, então. Então, nossa, assim, a Luísa, quando a Luísa aceitou, eu falei que eu fiquei muito emocionada mesmo, porque a Luísa faz parte do NEP Luz Divina, acho que ela nem sabe o quanto que isso é importante, mas é importante para nós. Sempre não estar assim, mas sempre estar presente, né? Porque isso que é bom da gente ter esses registros no YouTube, porque a gente não tem muitas coisas do Honório de Abreu, mas temos a Luísa. Então, se fala-se muito do Honório de Abreu, daquela época, eu acho que nós também temos, né, uma boa referência. Se a gente hoje não temos também o Chico Xavier encarnado como referência, mas temos o Luiz Elias, eles sabem, assim, a importância... uns aos outros. É muito importante para nós, os estudos.
as características, a maneira da gente ver, né? As broncas também são necessárias, porque eu acho que o que a gente sempre, assim, acho que o importante é você questionar e as pessoas pensarem. O Aloysio ajuda muito isso, ele questiona muito para a gente questionar, porque não adianta, assim, que nem, tipo, eu ser uma orientadora, que é uma professora, e deixar as pessoas alienadas, acreditarem só no que eu estou falando. Então, a gente faz uma pesquisa, a gente faz um comparativo, a gente vê a verdade de cada um, porque cada um tem o seu evangelho, a sua vivência, então isso é muito importante. Por isso que todo começo de aula, de reunião, a gente coloca o valor da semana. Então, a gente coloca um tema para todo mundo ficar pensando durante a semana, para ver se também agiu conforme esse tema, para a gente aplicar o evangelho. Senão, não funcionaria, né? Senão a gente ia ficar muito teorizando, ia ficar muito bonitinho no formato, mas interiormente a gente não faz. Então, muitas vezes as pessoas falam. O relato também é um exercício muito grande de a gente ouvir o próximo, né? Que a gente tem que escutar, porque algumas vezes vem com umas historinhas que a gente fica meio assim, mas isso faz parte do nosso crescimento, é um evangelho também. Então, a gente tenta dessa forma. Então, aviso, sabendo que o NEP Luz Divina é um filhinho seu, uma sementinha, vamos dizer, uma sementinha que você jogou lá há muito tempo, desde o Morro Alto, né? Porque o NEP, ele está ligado ao Morro Alto, por isso que foi muito importante essa ligação de hoje. O título, né, ela abrange tudo isso, tudo o que a gente está querendo alcançar, na verdade, né? Todos nós temos um propósito e a gente quer alcançar esse morro alto e permanecer no que for necessário, mas quando nós descermos desse morro alto, a gente vai levar algo, né? A gente não vai descer igual como nós subimos, né? A gente sempre vai levar um pouquinho. E isso a gente tem uma gratidão muito grande com o Aloysio. Eu vou passar para a Priscila, porque ela também, nós somos vinculados ao Centro Chico Xavier, e o seu Cinemar, ele teve que sair porque ele fez uma cirurgia ontem, então acho que ele tentou ficar aqui, mas ele não vai poder. Então eu vou pedir para a Priscila também, que é trabalhadora do Centro Chico Xavier, fazer os agradecimentos. E, por favor, vamos tirar uma foto, quem esteja à vontade, e abrir o vídeo para a gente registrar esse momento, né? E agradeço muito vocês estarem no primeiro aniversário da gente. Agradeço muito a visita de vocês. Vou tirar a foto, para todo mundo ver. Enquanto a Priscila for fazendo agradecimento, eu vou vendo aqui se está ok, senão eu tiro outra foto. Priscila, fica à vontade para fazer o agradecimento. Então, tá. Em nome do NEP Luz Divina, em nome de todos os participantes, em nome do Centro Chico Xavier, Aloysio, nós te agradecemos muito a presença, a contribuição, agradecemos por ter elevado o nosso padrão vibratório e ter mantido, olha que importante, né? E pela sua simplicidade, pela sua linguagem de fácil entendimento, né? Pelos seus conhecimentos, né? Imagina o quanto você já estudou para a esse ponto, né? E nós te agradecemos muito por fazer parte hoje dessa reunião, dessa comemoração do NEP Luz Divina, né? Nosso e que venham muitos anos, né? Então, de coração, muito, muito obrigado mesmo, viu? Gratidão, acho que também os comentários aqui as pessoas também agradeço a presença Muito obrigado, viu, Aloysio, pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu que agradeço, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado. Por favor, Aloysio, para ficar mais um pouquinho com a gente, será que você poderia fazer a prece final para nós, por favor? Eu? Claro, sim, vamos lá, vamos subir o morro de novo.
Vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por essa reunião fraterna, afetuosa, de corações que se querem bem, que amam o Evangelho, Senhor. Que o lar, a família de cada um seja beneficiado pelas luzes desse encontro. E que o grupo, Senhor, que comemora um ano de atividade, permaneça sob a influência dos prepostos à espiritualidade maior, aqueles instrutores que nos assistem e nos orientam na caminhada, nos predispomos a fazer, a realizar em nome de Jesus. Obrigado, Mestre, pela dádiva do Evangelho em nossas vidas. Que assim seja. Bom, gente, brigadão. Deus abençoe vocês e vamos manter contato. Tá bom? Gratidão, Luísa. Boa Boa, noite. boa semana, gente, para todos vocês. Boa Tchau, semana. tchau. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, Beijo gente. grande, fique com Deus, até mais. Pri, parar de Vou gravar. parar de gravar. Peraí. Pronto, agora parei. Beleza.